Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. No programa de hoje, nós vamos conversar com Beatriz Vinholo Silva. A Beatriz é advogada, assessora da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Contagem e é especialista em Direito Processual. Bem-vinda ao nosso programa, Beatriz. Sinta-se à vontade. Obrigada. Gostaria que, inicialmente, você se apresentasse como você se torna uma advogada e como você está ligada aos movimentos ambientalistas aqui da nossa região, que hoje nós vamos falar, tratar de meio ambiente, especificamente de mineração. Bom, eu formei em 2008, em julho de 2008, e sempre tive uma atuação na ASMAP, que é uma ONG em Brumadinho, que é responsável pelo jornal Tribuna. E em 2008 a gente iniciou o nosso movimento, que é o Abraça a Serra da Moeda, que acontece todo dia 21 de abril. A partir daí eu comecei a me envolver mais com a causa ambiental aqui. E aí a gente passou a fazer esse protesto também anualmente. E aí hoje a gente fundou... a gente institucionalizou esse movimento popular, constituindo a ONG Abraça a Serra da Moeda, isso aconteceu no final do ano passado, e hoje eu sou presidente da ONG Abraça a Serra da Moeda, que é responsável pelo protesto no dia 21 de abril, que na última semana reuniu 6.000 pessoas na Serra. Que bom, né? Como diz o Gonzaguinho, acredita na rapaziada, né? Tão jovem, já inserida em problemas ambientais tão sérios, né? Que bom. Fala um pouquinho mais, Beatriz, para nós sobre essa ONG, chama Abrace a Serra? Isso, então, Abraça inicialmente era um movimento. Isso, era um movimento popular, e aí a gente, em 2010... Mas como que ele surge, esse movimento? Então, surgiu com um grupo de moradores ali de Brumadinho, que quando a empresa Ferros Resources, que é a empresa que pretende explorar ali na Serrinha, que é esse trecho da Serra da Moeda, ela começou a anunciar seus planos de exploração em 2007, esse grupo de moradores de Brumadinho começou a organizar esse movimento. E a gente concluiu que a melhor forma era fazendo um protesto que chamasse a atenção das autoridades estaduais para esse problema dessa atividade econômica no Estado, né, que é violenta para o meio ambiente e questionável sob o ponto de vista econômico também. Beatriz, eu acho que seria interessante você também retomar para nós como que os moradores tomam conhecimento que essa mineradora tem essa pretensão de fazer a explotação desse minério, até porque você já tinha me adiantado, porque é muito difícil, você é uma advogada que atua aí na área de direito ambiental, como é difícil a população, a sociedade se dar conta de que vai acontecer aquele processo, porque a falta de acesso aos documentos. Isso. Retoma para nós um pouco isso aí. O problema que a gente vê hoje no licenciamento dessa atividade mineral é que o processo administrativo que tramita no Departamento Nacional de Produção Mineral, que é o DNPM, ele tramita sob sigilo. Então, as comunidades, elas só têm acesso ao projeto do empreendimento depois que já foi definido praticamente o empreendimento mesmo pelo órgão federal. Eles têm essa proteção no meio mineral que é inconstitucional e que o acesso às informações desse tipo de atividade, ele só se dá se você ajuizar uma ação. Foi o que vocês fizeram? Foi o que nós fizemos. No ano passado, ainda não tinha uma ONG, a gente não tinha institucionalizado a ONG. Eu tive que entrar com uma ação popular na Justiça Federal, em causa própria, pedindo a disponibilização desse projeto, desse empreendimento na Serrinha, porque a empresa alegava que não existia um projeto. Só que se a gente consultasse pela internet no site do DNPM, a gente via que já existe até um requerimento de lavra. Então não tinha como que não tem um projeto se tem um requerimento de lavra. Então isso é uma prática de todas as mineradoras no estado de Minas Gerais. Elas só dão publicidade aos seus projetos minerais depois que já foi praticamente finalizado o procedimento administrativo no DNPM. Sim. Beatriz, esse processo específico que a ONG Abrace a Serra ela está enfrentando, quer dizer, lutando de todas as formas para que ele não ocorra. Gostaria que você situasse para nós, geograficamente, onde ele está e qual é a importância de não permitir essa mineração, qual é o patrimônio, quais são os impactos. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, vocês são os ecochatos, né? Quantas vezes a gente é chamado de ecochato? Várias. Vocês são contra a mineração, só você contra.
Mas não é isso, às vezes as pessoas não se dão conta do que está envolvido. Então situa para nós e fala o que está envolvido com essa mineração. Antes de situar geograficamente e falar um pouco dos impactos, eu gostaria até de falar um pouco sobre isso, dos ecochatos, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho escutado reiteradamente, que a ONG Abraça a Serra é xiita, é radical, etc. Isso não é uma verdade, está no estatuto. A ONG é a favor do equilíbrio ambiental e não é a ONG, é a nossa Constituição da República que diz que tem que ter equilíbrio. E no estado de Minas Gerais, do jeito que a coisa está caminhando, a gente não está obedecendo a nossa Constituição, né? Principalmente no entorno, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, chamado quadrilátero ferrífero, né? Quantas mineradoras, então acaba somando, né, os impactos. Na realidade, a gente pode falar que é o quadrilátero aquífero, né? Acho que é melhor para os mineiros a gente falar que é o quadrilátero aquífero. Mas, então, localizando a mina, né? A Serrinha é um trecho da Serra da Moeda, né? Que a Serra da Moeda tem aí aproximadamente 40 quilômetros, né, de extensão. É um trecho da Serra da Moeda, localizado em Brumadinho, no município de Brumadinho, e que está ao lado desse monumento natural que foi recentemente criado através desse termo de ajustamento de conduta do Ministério Público com a empresa Gerdau. Então, já vi, então, um passivo ambiental da Gerdau. Para fazer esse TAC com o MP, sim. Né? E na Serrinha também já existia um passivo, que foi de uma mineradora que começou a operar ali e bem no início das suas atividades ela faliu e aí deixou esse passivo ambiental e a Ferrous adquiriu esse passivo. Ela é sucessora então, mas... Isso, inclusive isso vem sendo questionado na Justiça Federal nessa mesma ação, é a titularidade do direito mineral deles, mas eu acho melhor a gente não entrar nesse assunto agora. Exatamente. Nós vamos, mas essa Serrinha, então, ela nesse termo de ajustamento de conduta do Ministério Público ficou assegurada. Então, houve a criação então de uma unidade de conservação, seria isso? Isso, é o monumento natural, né, que pega ali os municípios de Moeda e Itabirito, né, que está ao lado desse trecho Serrinha, que é uma área maior que deve ser protegida também. Então, na realidade, a ONG ela quer ampliar esse monumento natural que já existe, que é o único instrumento jurídico que a gente tem hoje na legislação ambiental que vai preservar efetivamente a biodiversidade daquela montanha. Sim, mas quais são as medidas que vocês, a ONG, todas as pessoas que apoiam esse movimento, estão fazendo para estender, então, a proteção não apenas para aquele espaço, né, que foi objeto do termo de ajustamento de conduta, mas para a área? E gostaria de saber também, ele cobriria toda a área e que haveria, então, um impedimento mesmo à mineração ali? Isso. O monumento natural, ele inviabiliza a exploração direta dos recursos naturais, né? Então, a indireta, que é aproveitar a água, as nascentes de água que tem naquele trecho, a gente poderia, aliás, são as nascentes que abastecem ali a zona rural de Brumadinho, né? Que tem a Mãe d'Água, do Valente, enfim. Esse monumento natural na Serrinha, ele iria proteger, não ia ser só aquela parte da montanha, né? Seria também mais de 1.000 hectares no Vale do Paropeba, que é onde seriam instaladas as outras estruturas dessa mineradora, que é a barragem de rejeito, a pilha de estéria, a usina de beneficiamento, terminal de embarque, que são altamente impactantes e estariam em cima de áreas verdes que devem ser protegidas também, né? O monumento natural ele também iria proteger as nascentes, porque esse empreendimento ele vai rebaixar o lençol freático e vai secar as nascentes ali da região que abastecem as comunidades. Beatriz, um dos aspectos também que você já falou aqui anteriormente para nós é o problema da prospecção minerária, que hoje as mineradoras também reiteradamente têm feito isso. Ele faz uma prospecção até uma determinada profundidade, como é muito oneroso. Me explica por que acaba que ela tem uma concessão de lavra praticamente ilimitada sem fazer a prospecção? Explica melhor como que isso funciona. Então, isso é uma prática que, desde que eu entrei para esses movimentos, eu tenho observado que é bem comum das mineradoras. A Ferrous, na Serrinha, fez isso, e eu poderia citar outros exemplos também. Eles pesquisam até um determinado nível, por exemplo, 100 metros, né? E
não chegam nem no lençol freático, portanto eles não têm informação nenhuma sobre lençol freático e tampouco até o fundo da cava projetada. Então, o que eles alegam, por exemplo, na Serrinha, a Ferros alega que iria produzir 10 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Aí ele já demonstra a viabilidade do empreendimento. Isso, eles alegam isso, só que se você for analisar, eles não pesquisaram até o fundo da cava projetada, então não tem como eles alegarem que aquela mina tem realmente 10 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Porque eles pesquisaram... É uma projeção. É uma projeção, é uma estimativa. Né? Mas em tratando de natureza, de geologia, você pode estimar, você tem que pesquisar mesmo. E a legislação manda que deve haver pesquisa, sim. E a pesquisa até o princípio da precaução, né? É, o princípio da precaução, exatamente. Nós tivemos esse problema também na mina de Capão Xavier. Quer dizer, depois que tira uma primeira etapa, a mineradora vem pedindo, então, para expansão da mina. E é o que também está acontecendo lá em Brumadinho, na Serra Azul, que é um empreendimento da MMX que pega Brumadinho, Igarapé e São Joaquim de Bicas. Lá a mesma coisa, eles não fizeram a pesquisa até o fundo da cava, não chegaram no lençol freático e estão anunciando que vão tirar 24 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Sim, e em qual fase que está esse processo hoje dessa empresa que você falou o nome, chama... Como que é o nome dele? Ferros Resources do Brasil. Sim. E já foi licenciado? Não. Eles hoje, o DNPM, depois que a gente teve acesso judicialmente ao processo no DNPM, a gente viu que eles já apresentaram o plano de aproveitamento econômico da mina e fizeram o requerimento de lavra. O DNPM hoje analisa esse requerimento. Né? E do ponto de vista do licenciamento no Estado, né, o licenciamento ambiental, ainda não, eles alegam que o estudo de impacto ambiental da mina está suspenso. Então, se não tem o estudo de impacto ambiental, ainda não tem o processo de licenciamento tramitando normalmente, né? Está suspenso, então a gente tem que ver até os prazos, como é que está funcionando isso. Sim, mas por meio dessa ação judicial, que você, né, pessoalmente, impetrou na Justiça Federal, vocês já tiveram acesso ao processo e agora estão acompanhando? No DNPM, tivemos sim. Sim. Bem, então nós estamos conversando aqui com a Beatriz Vinholo Silva, ela é advogada, especialista em direito processual e assessora da Secretaria de Meio Ambiente de Contagem. E a Beatriz está nos falando aqui sobre mais um processo, uma tentativa de mineração na região metropolitana de Belo Horizonte, trazendo um prejuízo muito grande aí para a nossa paisagem, né? Mais uma perda aí da nossa paisagem e também outros impactos sociais graves, né? Impactos ambientais, econômicos. Mas sobre isso nós vamos falar no segundo bloco, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça. Um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças.
Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte e nós estamos começando o segundo bloco de mais um programa Palavra Ética. No programa de hoje nós estamos conversando com Beatriz Vinholo Silva. A Beatriz é presidente da ONG Abrace a Serra, e neste caso é a Serra da Moeda, um movimento que já há 4 anos vem promovendo um bonito evento no dia 21 de abril, onde as pessoas se reúnem toda vez de branco, Beatriz? Isso. De branco, e dão um abraço na Serra. Já participei, já tive a oportunidade de participar. A Beatriz, então, é advogada, ela já é especialista em direito processual e assessora a Prefeitura de Contagem nas questões de meio ambiente. No primeiro bloco do nosso programa, nós conversamos, então, sobre essa pretensão de mais uma empresa, mais uma mineradora, que é a Ferrous Resources do Brasil, em iniciar, e a gente espera efetivamente que não aconteça, uma mineração num patrimônio, mais um patrimônio paisagístico, natural, relevantíssimo em Minas, que é a Serrinha, que fica na Serra da Moeda. Beatriz, gostaria que você dissesse para nós como a sociedade já está organizada para resistir a isso, quem são as pessoas que moram no entorno da Serrinha e como que essa ONG, né, Abrace a Serra, tem atuado. Então, a ONG, como a gente estava dizendo, né, ela tem essa atuação há 4 anos nesse movimento do dia 21 de abril, e em 2010 a gente intensificou as ações e a gente tem agora um planejamento de atuar tanto do ponto de vista político quanto jurídico, da mobilização popular, né, e da comunicação. Então, Beatriz, só uma questão, vocês estão em rede também com outros movimentos? Claro, com certeza. Quais são esses outros movimentos que estão em rede hoje? Hoje a gente tem uma interlocução direta com o movimento da Serra da Gandarela, da Arcama Serra ali na Serra da Calçada, da Serra Azul, que é em Igarapé, São Joaquim de Bicas, e Brumadinho também. Então a gente tenta manter essa interlocução justamente para unir forças e tentar atingir. Isso é muito importante também, né, Beatriz, para a troca de experiência, né, de atuação jurídica, com certeza, de mobilização. Com certeza. Com certeza. Então, as pessoas que fazem parte hoje da ONG, né, que o quadro administrativo da ONG, são pessoas que estão localizadas nos diversos distritos e comunidades de Brumadinho. Sim. Para a gente fazer a nossa Assembleia Constituinte da ONG, a gente fez antes reuniões em todas as comunidades, as principais comunidades de Brumadinho, do interior principalmente, e hoje a gente tem representatividade do interior do município como um todo. Sim. Beatriz, às vezes as ONGs sofrem uma crítica, né? Porque uma ONG, ela precisa de recursos. Claro, com certeza. Para funcionar. Uhum. E como que a ONG Abrace a Serra tem conseguido esses recursos? Então, os últimos movimentos que a gente fez, né, esses protestos no dia 21 de abril, a gente contou com o apoio dos condomínios horizontais e dos comerciantes da região. Né? Nos últimos 3 anos, né, praticamente todos, né, a gente tem também tem tido também o apoio da Faculdade de Brumadinho. Né? Então realmente isso é uma preocupação da ONG, e quando a gente constituiu, fez a nossa Assembleia Constituinte e deliberou o estatuto coletivamente, a gente colocou como cláusula do estatuto a vedação, a proibição de financiamento por mineradoras e siderúrgicas, para evitar a manipulação da entidade desse setor, já que é uma entidade que visa proteger as montanhas, né? A gente tentou evitar a manipulação da entidade colocando uma cláusula de vedação desse tipo de financiamento. E por que 21 de abril e como que foi o 21 de abril desse ano? Qual a repercussão? Então, o 21 de abril ele foi escolhido propositadamente, né, que é dia de Tiradentes, que a gente relembra a Inconfidência Mineira, e que representa a luta histórica dos mineiros contra a exploração das nossas riquezas naturais. Né? A gente vê que no século XVIII os inconfidentes brigaram, né, contra a exploração da coroa portuguesa, e hoje no século XXI a gente continua na mesma luta. Né? Então o 21 de abril é uma data emblemática por isso. E no dia 21 de abril, né, passado, agora de 2011, a gente fez esse movimento que foi muito bonito mesmo, e reuniu 6.000 pessoas vestidas de branco na serra, deram seu abraço simbólico. E antes a gente teve apresentações de grupos culturais da região, os capoeiristas de Suzana, que é uma comunidade lá perto da Serrinha.
Teve a dança da peneira, que é da comunidade quilombola de Marinhos. Teve o Rei Batuque, que é um cantor regional, que é também da comunidade quilombola de Marinhos. E a gente teve a oração do padre da região, que lembrou a questão da campanha da fraternidade desse ano, né, que é justamente preservação do meio ambiente, da biodiversidade. E fizemos o abraço simbólico, que foi muito bonito mesmo. E a gente já está organizando o próximo abraço do dia 21 de abril de 2012, que com certeza vai acontecer. Bem proativo, né? Isso. Beatriz, fala pra gente uma coisa. Já houve audiência pública para resolver sobre... Quer dizer, a audiência pública ela não é deliberativa, né? É apenas consultiva, já é um problema, né? A audiência pública. Mas já houve audiência pública acerca dessa mineração lá na Serrinha? Então, não teve audiência pública do processo de licenciamento, sim, né, que tem que ocorrer. Porque não chegou nessa fase, né? Está ainda no DNPM. Mas a gente teve já 2 audiências públicas na Assembleia e a gente está para marcar uma terceira na Assembleia discutindo esse problema. E nas audiências foi possível perceber que a população toda pretende, não quer o empreendimento, quer o monumento natural. Beatriz, outro aspecto que eu acho que é um ponto falho das audiências públicas é a oportunidade efetiva da comunidade ou das ONGs se manifestarem. Eu me lembro, algumas audiências públicas que eu já participei, então são tantas autoridades que vão para a mesa e normalmente dá muito tempo para as autoridades falar. Quando chega a vez do povo, da comunidade falar, o tempo muito restrito. Como que ocorreram houve efetivamente uma oportunidade da sociedade se manifestar? Ou foi meio manipulada? É dada a oportunidade, sim. Só que o problema que a gente vê é justamente isso que você acabou de colocar. Elas são audiências, elas não, do ponto de vista prático, se a comunidade inteira, por unanimidade, disser não queremos o empreendimento, ele não se justifica sob o ponto de vista econômico, ambiental, social, cultural, não adianta, isso não vai influenciar na decisão do administrador público, né? Inclusive, você me desculpa até fazer um parênteses, que a Serrinha, é importante a gente colocar, que ela não se justifica nem sob o ponto de vista da geração de emprego e renda. Sim. Né, por causa dessa questão a gente, depois que a gente teve acesso ao projeto... A empresa promete gerar quantos empregos? Então, ela diz que vão ser... Ora, ela fala 1.000, 2.000, 3.000, mas depois que a gente teve acesso ao projeto, a gente viu que a mina, no ápice da sua produção, ela vai gerar um pouco mais de 300 empregos. E lá naquela região tem vários condomínios horizontais, né? Tem no mínimo 7 ali ao pé da serra. Um condomínio horizontal, que eu tenho a informação, que é o Retiro do Chalé, ele tem 1.035 unidades, ele gera, entre prestadores de serviços e funcionários diretos, ele gera mais de 3.000 empregos, sem mencionar a dinâmica econômica que foi instalada em razão desses condomínios e do turismo local, etc. Então, nem sob o ponto de vista da geração de emprego e renda, a gente justifica a instalação desse empreendimento. Um empreendimento desse, normalmente as mineradoras escoram muito nesse argumento, né, da geração de emprego. Eu acho que é importante você enumerar para nós os efeitos perversos da mineração. Uhum. Como que funciona e vamos tentar enumerar aqui quais são as consequências, o chamado passivo que uma atividade minerária deixa, não só o passivo ambiental, mas o passivo social e assim, econômico mesmo, você já olha sob o aspecto do emprego. Isso. Mas enumera para nós, Beatriz. Então, além dessa questão da geração de emprego que e renda, é muito pouco, que é muito pouco, também não se justificaria, a gente tem também a questão ambiental, que ela é notória, né, que é o rebaixamento do lençol freático. É a remoção de uma quantidade de terra muito grande, né? Exatamente, para poder tirar o minério. Aí isso gera um rejeito muito grande, um resíduo muito grande, que deve ser depositado, né? Na pilha de estéreo e na barragem de rejeito. Então, para instalar uma mineradora com uma capacidade dessas de 10 milhões de toneladas de minério de ferro, você impacta no mínimo 1.600 hectares. Né? 1.600 hectares, exatamente. Então, é muita coisa. Se você pensar que um hectare são 10.000 metros, né? Então, é muita coisa, né? Olha para você ver, um assentamento como Pastorinhas, no Brumadinho, 14 hectares de terra, eles produzem hortaliças e legumes
e dá renda para 20 famílias. Isso. Então você vê, em 14 hectares, e são 1.600 hectares. Então é um impacto ambiental violento, sob esse ponto de vista. Nas montanhas a gente tem os campos rupestres, que é o ecossistema mais rico que a gente tem hoje, né, que é, com uma biodiversidade muito rica, com espécies de flora endêmicas, espécies de fauna ameaçadas de extinção. Tem a questão das nascentes de água, tem um aspecto cultural da região, porque ali nessa região tem muitas comunidades quilombolas já reconhecidas pela Fundação Palmares, outras ainda por reconhecer. Tem o patrimônio histórico e cultural da região. Piedade do Paraupeba foi uma das primeiras cidades criadas pela expedição de Fernão Dias, né? Então, que está ali logo abaixo da Serrinha. Então a gente tem um patrimônio histórico e cultural muito grande, sem mencionar o nosso potencial turístico da região, que ele tem um clube de voo livre, né, com os voadores, vários restaurantes, pousadas e etc. Né? Então tem essas nuances todas que prejudicam o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, né? E também não é só tirar o minério, separar, tem a lavagem, né, do minério. Que a usina de beneficiamento. Quer dizer, separa o minério de ferro da terra. E como que vai ser o processamento para depois retirar ou exportar esse minério? Como que vai ser? Então, a empresa, no processo dela no DNPM, ela alega que não definiu ainda a logística de ir para o porto e tal. Ela sugere que vai fazer um mineroduto, né, que ligue Brumadinho a Congonhas e Congonhas a Presidente Kennedy, o porto lá em Presidente Kennedy. Então mas a princípio ela diz que vai usar a estrutura do transporte ferroviário que já existe ali na região. Mas demandaria, de qualquer forma, muita energia também no processamento. Sem dúvida. E isso tem o impacto, né, também dos resíduos, né, atmosférico, dos ruídos, né, isso tudo, das rodovias, os caminhões. As rodovias que ficam completamente destruídas com esse tipo de atividade. E também, normalmente, essas empresas elas não conseguem absorver mão de obra qualificada. Geralmente são os piores empregos, são as pessoas da região, né? A maioria... de operação e manutenção da mina, eles pegam as pessoas da região. E os empregos de alto escalão, eles já trazem vem de outras regiões. Cidades, então também... E a compensação financeira, econômico-financeira com o tributo, vale a pena? Não, também não vale a pena, né? Se você for pensar, é absurdo. A empresa, a mineração hoje, quando ela alega que o produto dela, o minério, vai ser direcionado ao mercado externo, ela tem isenção de ICMS, de PIS e COFINS. Então, nem sob o ponto de vista tributário se justifica, porque ela vai pagar só o CEFEM, né, que é os royalties, que é 2% sobre o lucro líquido, não é nem sobre o bruto, e paga o imposto de renda. Né? Beatriz, eu acho que já passou de hora de o povo mineiro, principalmente do entorno, passou de hora de não aceitar mais, mas tem muito discurso ainda defendendo a mineração como se fosse ainda um caminho do desenvolvimento, tudo. Que mensagem você aí como presidente da ONG Abrace a Serra deixaria então para nossa sociedade, né, em vista disso? Eu acho que é justamente isso, já passou da hora do povo mineiro se mobilizar, que a gente vive hoje uma economia baseada na monoexportação, e isso não é saudável para a economia também. As jazidas, elas vão se exaurir em algum momento. Então, olha Itabira, né? A gente tem que pensar nisso, o que vai ser dessas comunidades depois que essas minas se exaurirem. A gente vai acabar com o nosso turismo, nosso potencial ambiental, né? Eu acho que tem que ter também uma atenção do poder público, principalmente em Minas Gerais, para a questão da produção do conhecimento científico, para buscar alternativas. Parar de exportar produto primário, né? Parar de exportar produto primário é uma atividade que já se reconhece ultrapassada, né? Então, assim, a mensagem que eu gostaria é que participem dos movimentos, sabe? Não se omitam mesmo, porque realmente a gente precisa do envolvimento de todos os cidadãos. A gente vive numa democracia, o poder emana da gente, né? Então a gente precisa de mobilização mesmo. Então acho que é participando dos movimentos, como o 21 de abril, que ano que vem já vai ter outros movimentos que a gente vai promover. Gostaria de convidar todos... Está tendo um encontro dos movimentos sociais, né? Na dos atingidos pelas barragens, né? Do Sem Terra, etc. E também, quem quiser acompanhar mais sobre a ONG, o Abraça a Serra, entrar no nosso blog, que é abraçaserradamoeda.blogspot.com.br.
E também a gente tem o Facebook da Serra da Moeda, e aí lá a gente tem mais informações, vocês podem entrar em contato, o movimento é aberto, é nosso, o direito ambiental é um direito difuso, é de todos, né? Todos têm que se envolver. Tá bom, Beatriz. Então nós chegamos ao final de mais um programa Palavra Ética. Agradeço muito, aí trouxe tantas informações e muita garra, né, nessa luta aí contra as mineradoras, basta de mineração, principalmente aqui no entorno da região metropolitana de Belo Horizonte. Agradeço também a toda a equipe aqui da TV Comunitária que nos ajudou na preparação desse programa e a você, telespectador, que sempre está aí nos acompanhando e nos incentivando a continuar com os nossos programas. Até o próximo.